Nosso evangelho de hoje é João 14, de 23 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Defrontamo-nos com um texto aparentemente cheio de frases soltas. Encontramos frases sobre o amor a Jesus e a exigência dos mandamentos como prova. A necessidade de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, o outro advogado, que nos ensinará e nos recordará de tudo o que Jesus Cristo disse e fez. E ainda da importância da paz. Um dado importante é que o quarto evangelho traz sempre ensinamentos e recordações do Paráclito. Inclusive, esse termo para designar o Espírito Santo é próprio de João. A questão é que o amor a Jesus não pode existir sem a ação do Espírito dele, que conduz à verdade de sua pessoa e de seus ensinamentos. Portanto, somente no Espírito o amor se concretiza, a verdade se torna necessidade e a paz uma realidade de quem faz uso exclusivamente do bem e do desejo de vida. Somente cheios do Espírito Santo podemos testemunhar no mundo a presença do Pai e do Filho em nossas vidas. É bem verdade que João enfatiza a vinda de Deus na parousia, mas precedida de sua presença no dia a dia de quem o acolheu na intimidade do seu Espírito. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra e a minha palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. A prova de amor exigida pelo texto acima é a da acolhida de Jesus Cristo como Filho de Deus e vindo do Pai como palavra deste, e da observância dos mandamentos. Não acolher os ensinamentos de Jesus Cristo, não guardar sua palavra, é na verdade uma manifestação clara de rejeição ao Pai que o enviou. A razão é clara: os mandamentos são a vontade de Deus para o exercício da vida humana em relação a Ele e ao próximo de cada um. Em cada mandamento se encontra uma exigência de totalidade humana na sua relação com Deus. A justificativa da prática da vontade de Deus expressa em cada mandamento não se encontra no medo de Deus, mas na manifestação do seu amor. Ora, só se coloca livremente em prática um ensinamento vindo de quem é amado. Então, nesse caso, estabelece-se uma autêntica relação entre aquele que de fato cumpre os mandamentos por serem de Deus e Deus mesmo, como sua razão absoluta de vida. Na verdade, ao se colocar em primeiro lugar os ensinamentos do Senhor,
manifesta-se uma profunda intimidade da vida de amor entre o discípulo e Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele que observa a palavra do Senhor, Deus fará sua morada, significando que, depois de alimentar-se dos ensinamentos de Jesus Cristo, o discípulo se torna, além de íntimo dele e do Pai, também capaz de realizar as obras do Pai, instrumento da salvação. O amor é o fundamento de todas as coisas, é o seu sentido último, é a razão de ser da vida de comunhão com Deus e com todos. O amor é Deus mesmo e fonte de toda a existência. Todos são chamados a viver a palavra de Deus, mas não de qualquer modo, mas de modo perfeito, por causa do amor, no amor e pelo amor. Isso significa que, apesar do interesse por visões, fantasias, ilusões presentes no homem, Deus não se servirá dessas coisas para se mostrar ao mundo. Seu modo de presença histórica está fundamentado no amor. Deus se torna visível no amor. Aqui se encontra o maior de todos os desafios. Os discípulos devem, necessariamente, ser aqueles e aquelas que, em nome de Jesus Cristo, uma vez já envolvidos no amor, manifestar Deus ao mundo. Há uma clara oposição entre discípulo e mundo. Os discípulos são aqueles que foram chamados, escolhidos, preparados e enviados. Eles tiveram uma experiência com Jesus na dor da cruz e na alegria da ressurreição. Foram eles covardes, medrosos, mas confirmados na paz, na alegria e no amor por causa do ressuscitado. Encorajados pelo Espírito de Deus e totalmente envolvidos com a palavra da salvação, saíram pelo mundo, tendo como única razão o próprio Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, como força e iluminação o Espírito Santo, e como meta a comunhão com o Pai. O mundo, por sua vez, é a realidade da carne, da busca de si mesmo, dos próprios interesses, uma realidade que experimenta tudo, menos o amor de Deus. Pelo contrário, odeia Jesus Cristo. A Igreja, que deve ir pelo mundo inteiro como instrumento da salvação, o Pai enviará em nome de Jesus o outro defensor, o Paráclito, o Espírito Santo. Certamente o primeiro advogado é Cristo. O Espírito agirá no âmbito do ensinamento e na memória de tudo que por Jesus foi ensinado e vivido. Ele não dirá outra coisa diferente do que Jesus ensinou. Mediante suas funções de ensinar e recordar, conduzirá os discípulos ao entendimento e à configuração a Cristo. O Espírito é enviado aos discípulos que estão abertos à ação de Deus e não se afastarão deles. Os discípulos precisam enfrentar o mundo hostil a Deus, fechado ao Espírito do Senhor, cego à realidade do Criador. A esse mundo não foi enviado o Espírito. Pelo contrário, esse mundo necessita da missão evangelizadora da Igreja que, totalmente voltada para Deus, é lançada no meio do mundo como instrumento de santidade, verdade, liberdade, amor e vida. Ela é enviada como testemunha da morte e ressurreição de Jesus Cristo e portadora da salvação. No Apocalipse, ela é apresentada como a esposa bela e como uma cidade maravilhosa, murada, bem alicerçada, com 12 portas divididas entre 4 lados. O número 4 indica a universalidade, sinal da catolicidade da Igreja. As portas indicam possibilidade de acesso para aqueles que desejam sair de uma realidade sem Deus para pertencerem a Ele. Os nomes das tribos de Israel nas portas indicam a ligação do novo povo de Deus com a primeira aliança. O fundamento com 12 alicerces indica o novo Israel,
o novo povo, a igreja que supera o antigo Israel. A igreja está, segundo os sinais acima, aberta a todos, de norte a sul, leste a oeste, como instrumento de salvação. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Então, a palavra de Jesus a mais dentro desse contexto. Jesus solenemente concede aos seus a paz como um dom, algo vindo do céu, vindo de Deus, de modo novo e necessário para a vida da igreja e da missão salvífica. A paz de Jesus se manifesta na fidelidade ao Pai, na obediência à sua vontade, na renúncia de si mesmo. Ela é libertadora, salvífica, é vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mal de modo geral. A paz é entendida a partir da morte e ressurreição do mesmo Jesus. É ambientada nesse contexto. Ela não é uma invenção humana, mas vem de Deus, de sua iniciativa, do seu desejo de salvação. Ao contrário, a paz do mundo tem seu fundamento no pecado, nos conchavos políticos, no jogo abominável do poder, na vitória de uma nação sobre outra, fazendo escravos políticos e econômicos. A paz do mundo é uma tremenda ilusão, fantasia, presente em muitas mentes, mas absolutamente distante dos desígnios de Deus. Eu não vim trazer a paz, disse Jesus. Realmente, essa paz mundana não é compartilhada por Jesus. Não se encontra no plano de Deus. Não se perturbe, disse o Senhor, nem se intimide o vosso coração. A comunidade dos discípulos de Jesus sente sua ausência física, conhece as limitações pelas quais está passando, não tem confiança em nada, não sabe como enfrentar o mundo, sabe dos imensos desafios na missão no meio de um mundo que odeia a fé cristã. O modo de vida do discípulo, que em si mesmo é uma acusação aos desorientados desse mundo. Ao discípulo são cobradas 3 coisas: amor, verdade e fé. Que cada um creia que Jesus não os abandonará, não os deixará à mercê da loucura do mundo, mas certamente caminhará com todos, passando pela cruz e ressurreição, pois cada um completa na sua carne o que faltou na paixão. O discípulo é chamado à alegria da ressurreição e da certeza de que seu mestre está com o Pai e que toda a sua vida é totalmente entrega de si ao Pai. Isso significa que cada discípulo, por meio de Jesus Cristo, deve fazer de sua vida uma total entrega ao mesmo Pai. Toda a igreja existe para ser toda ela pros ton theon, toda voltada para o Pai, por Cristo no Espírito Santo. Quanto à expressão "o Pai é maior do que eu", muito usada pelo herege Ário e seus seguidores, no sentido de tirar do verbo de Deus sua divindade e consubstancialidade com o Pai, convém esclarecer que Deus em si mesmo é maior do que ele mesmo na sua condição humana. Sem deixar de ser o que é, segunda pessoa da Santíssima Trindade, fez-se carne, fez-se um de nós, limitado na sua condição humana, agiu de modo humano, pensou de modo humano, chorou à semelhança de todos os humanos, tornou-se 100% homem, menos no pecado, porque o pecado não é humano, né? Pecar é uma forma de se destruir a realidade humana. Então, como homem, ele é menor do que ele mesmo como Deus. Alguns ainda manifestam dúvidas, mas basta pensar no fato de que ele é eterno com o Pai e o Espírito. Como é possível ser eterno sem ser Deus? A eternidade é atributo de Deus. Além disso, ele é eternamente o Filho. Ora, o Pai só é eternamente Pai porque o Filho é eternamente Filho. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse Pai, nunca houve um tempo em que o Filho não fosse Filho. Em si mesmo, Deus não pode ser maior, menor ou um pouco abaixo, pois Deus é um somente, uma só natureza divina em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.